O Lucky soube que eu estava grávida antes de mim. Na mesma noite que a Sofia chegou, ele começou a dormir perto do berço. Como se tivesse entendido tudo. Ela cresceu com ele. Mas chegou um momento que o Lucky não levantava nem pra ir no banheiro. Eu sei que ele ficava sem graça, eu conheço ele. A Sofia me perguntava: o que tá acontecendo com ele, mãe? É difícil responder. Eu disse que o Lucky estava velhinho, mas prometi que a gente ia ajudar ele. E foi o que a gente fez. Agora, quando a Sofia chega da escola, ele levanta, procura ela e eles começam a brincar. Sabe o que é ver eles brincando de novo? Não conheço ninguém que tenha dado o que o Lucky deu pra gente. Sem ele, a gente não seria a mesma família. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre idosos, cães idosos, né? Um bate-papo que a gente vai ter sobre esse tema de tamanha relevância na medicina veterinária atual e acreditamos, né, temos certeza que vai ser um assunto de cada vez mais relevância frente à longevidade que os nossos pacientes têm atingido e nós, veterinários, precisamos estar preparados para esse novo cenário, né? A gente entende que cães idosos terão maior propensão naturalmente a algumas doenças, muitas dessas doenças crônicas, né, que vão exigir aí um controle, um manejo, controle alimentar, controle de cuidados, além da própria farmacologia disponível, para trazer um bem-estar para esse paciente, e é nosso papel aqui trazer para vocês a realidade em relação a essas doenças, o que a gente tem em relação a tratamento e prevenção, mas também pensando, né, no bem-estar do nosso paciente geriatra canino como um todo. Essas comorbidades, elas são frequentes dentro do paciente idoso, e uma delas, com certeza, né, a saúde renal é um ponto nevrálgico aí no processo de envelhecimento canino e de todas as demais espécies. Então, sobre isso, eu largo aqui a bola para o professor Júlio, que é um excelente profissional para falar sobre isso, a pessoa certa para falar sobre isso, que é a abordagem da doença renal crônica, especialmente no paciente idoso, e como a gente pode, né, trazer um alívio para a qualidade de vida tanto do paciente quanto para a família desse paciente. Olá, pessoal. Olá, Joyce. Prazer enorme estar aqui com você nessa discussão tão agradável, um convite muito especial que recebemos, né, dos nossos queridos, dos nossos amigos da Labs, uma empresa que respeitamos muito, temos muito carinho pelas suas preocupações e qualidade de seus produtos. É interessante, né, Joyce, o que você está comentando da questão do animal idoso, né, do que nós estamos vivenciando. É muito interessante porque hoje, se nós formos analisar bem, nós temos um percentual muito alto de animais idosos dentro dos nossos consultórios. E você sabe, Joyce, que um dos culpados por isso sou eu e a minha geração. Porque nós, da minha geração, quando começamos, eu comecei há 38 anos atrás na medicina veterinária a fazer clínica de cães e gatos, a nossa preocupação, Joyce, é que os animais não morressem jovens demais, porque eles morriam muito jovens. Eram animais que morriam de viroses, verminoses, raquitismo, coisas que a gente vê muito raramente hoje. Entretanto, o que a gente tem, então, hoje como uma referência é que, devido aos cuidados que tivemos, né, a preocupação com as vacinas, uma boa alimentação e cercados, inclusive, de tratamentos de qualidade, os animais passaram a viver mais. Obviamente, com uma sociedade que se preocupa com o seu animal de companhia, de uma sociedade que hoje, então, está prestigiando, né, inclusive a medicina veterinária, e com uma demonstração de respeito muito importante. Então, essa preocupação é eminente. E viver mais, implicando na senilidade, implica, obviamente, em surgimento dos problemas da senescência. As células já não se reproduzem mais, o que significa que não há renovação de muitas delas. Então, os problemas cardíacos, os problemas cognitivos, os problemas osteoarticulares, os tumores,
E os problemas renais certamente fazem parte, compõem, né, o principal grupo dos problemas dos idosos. E falando em problemas renais, a doença renal crônica, exatamente até pela uma deterioração natural dos néfrons, se torna, então, uma condição comum ao animal idoso. Eu gostaria de mostrar para vocês um pouco a história do grande conhecimento da doença renal crônica, onde, inclusive, nós podemos entender de que forma nós podemos ajudar o animal que é portador da doença renal crônica. Ô Joyce, você conhece Barry Morton Brenner? Não conheço, professor. Professor Barry Morton Brenner, eu gosto de dizer que ele é o cara. Por quê? Olha atrás dele um livro cujo título é The Kidney, o rim. Ele é o editor-chefe desse livro. O cara que tem um livro cujo título é O Rim é o cara. O professor Barry Morton Brenner é um professor na Universidade de Harvard. Ele é vivo e ele é que detém o título de ter passado, através de uma pesquisa realizada, o conhecimento sobre a progressão da doença renal crônica. É um cenário interessante porque a doença renal crônica tem essa característica. Depois de instalada, independentemente da causa, ela continua piorando. E é muito importante a gente entender esse conhecimento, porque ele vai explicar e justificar o que nós podemos fazer pelo nosso paciente. Vamos imaginar um rim normal, com todos os seus néfrons, com uma vascularização riquíssima, muito bem distribuída por todas as suas partes. Agora observe ali o grande vaso em vermelho, um vaso que sinaliza a artéria renal. Essa artéria renal, ela é a responsável, então, pela entrada do sangue, né, pelo rim, e é distribuída através de diversas artérias até chegar nos pequenos vasos, que são os glomérulos. Esse é um rim normal. O sangue chega, impulsionado pelo coração, se distribui por todo o rim e sai pela veia renal. Ok. Agora, vamos imaginar que este rim agora está cheio de áreas de cicatriz e fibrose, porque de alguns processos ou a própria senilidade provocou nesse rim, então, uma área importante de cicatriz e fibrose. Esses vasos, e que nós estamos diante deles aqui agora, já não distribuem mais o sangue corretamente. Eles já não distribuem mais o sangue para chegar nos glomérulos e permitir uma irrigação bem ao extremo, vamos dizer assim, da circulação. Então, qual que é a consequência disso? A consequência é que nós vamos ter interrupções da circulação e essas interrupções vão provocar um aumento da pressão dos vasos remanescentes. Ali nós temos à direita uma arteriolar aferente, que é quem joga o sangue para dentro do glomérulo. Esse estado, onde eu tenho várias áreas de cicatriz e fibrose, promove, então, um aumento da pressão da arteríola aferente. Isso vai provocar um aumento da pressão do glomérulo e, consequência desse aumento dessa pressão, a condição indesejável de proteinúria e inflamação. Então, vejam bem, em decorrência de um aumento de pressão glomerular, nós passamos a ter proteinúria e inflamação. E o que essa proteinúria e inflamação vai causar? A inflamação vai causar um transtorno grave ao glomérulo, provocando uma condição de um processo crônico, é uma inflamação crônica, permanente, e que faz com que a vida deste vaso diminua em tempo. Então, ele entra num processo de esclerose e morre. Bom, o glomérulo e os túbulos são estruturas harmônicas que convivem em harmonia, e um depende do outro para o seu funcionamento. Se eu perco um glomérulo, eu perco a estrutura toda, ou seja, eu perco um néfron. E o que acontece em relação à condição
dessa perda de proteína através do glomérulo. A mais importante de todas é a albumina, a principal proteína sanguínea. E a proteína é uma estrutura muito grande. O aumento da pressão do glomérulo estimula a saída dela através do glomérulo para dentro do túbulo. E essa albumina dentro do túbulo, numa tentativa de ser reabsorvida, e devido ao seu tamanho exagerado, ela não consegue passar pelas paredes. E ela, então, começa a promover um estado de irritação, com estímulo também inflamatório, derrame de fibrina e cicatriz, e morte do túbulo. Então, olha que interessante. O rim do doente renal crônico é um rim cheio de cicatrizes e fibroses. E ele passa a ser um rim com um aumento de pressão interna. E esse aumento de pressão interna leva a um estado inflamatório crônico e proteinúria, levando à inflamação e destruição de túbulos e glomérulos. Com isso, então, isso caracteriza a progressão da doença renal crônica. Vejam que eu não tenho nenhuma causa mais, não tenho nenhum problema. Basta eu ter a condição doença renal crônica que ela se torna, então, uma condição progressiva. Realizou esse estudo na década de 70 e, a partir daí, então, pôde-se compreender que a doença é irreversível, não tem cura e é progressiva. Olha, irreversível, eu não consigo fazer nada, pelo fato dela não ter cura, eu também não consigo fazer nada, mas pelo fato dela ser progressiva, sim, eu posso, então, tentar fazer alguma coisa, que é, então, o que a gente estimula hoje a fazer, que é o chamado tratamento conservador. Minimizar a progressão e, ao mesmo tempo, então, permitir que nós possamos dar uma longevidade associado a uma qualidade de vida para os nossos pacientes. Essa é uma revisão de literatura que é muito interessante, porque ela é uma revisão de terapias com base em evidência relacionada à doença renal crônica. É um trabalho que foi publicado em 2010, mas é uma referência, e teve sob responsabilidade do professor David Posen, que é uma das referências da nefrologia veterinária mundial. Nesse trabalho, são apresentados, então, diferentes propostas que visam o melhor controle para a doença renal crônica, com o objetivo de promover longevidade e qualidade de vida para o paciente. Como nós não temos o que fazer pelo que passou, nós temos, então, que tentar vislumbrar aí, né, uma condição de melhora ou de um melhor estado a partir de agora. Nesse trabalho, ele cita a importância da nutrição, reconhecida com base em evidência de uma melhora significativa do estado do paciente doente renal crônico, e cita também a importância de ômega 3 e antioxidantes, bem como das enzimas conversoras de angiotensina, né, os inibidores de enzimas conversoras, dos medicamentos conhecidos como IECA, que tem como principal objetivo, observem bem, daquilo que a gente comentou, o controle do processo inflamatório, né, ajudando, então, a minimizar o estado inflamatório dos rins, bem como controlar também a proteinúria, que são os dois principais fatores para a progressão da doença, né, fazendo com que, então, nós possamos vislumbrar aí algum tipo de tratamento para o nosso paciente. Os ômega 3 são reconhecidos, então, como anti-inflamatórios naturais, que podem ser dados de uma forma continuada, né? E bem como os inibidores de ECA no controle da proteinúria são importantes para aqueles animais sabidamente proteinúricos. Gostaria de fazer menção aqui agora, inclusive, ao nosso conhecido Geriox, cuja ação sobre a condição da doença renal crônica é reconhecida principalmente pelos seus componentes, o ômega 3 e antioxidantes, além de outros componentes importantes, como a condroitina e os glicosaminoglicanos, que ajudam, né, em especial, a esses pacientes doentes renais crônicos, sobre esse aspecto de uma promoção de um estado anti-inflamatório,
de forma natural e continuada. Nós realizamos um estudo onde nós conseguimos comprovar esse efeito da associação de dieta do ômega 3 e dos antioxidantes para os cães portadores de doença renal crônica, permitindo uma qualidade sobre diversos aspectos, inclusive sob o controle da própria proteinúria, né? Sem aí mencionar os inibidores de ECA, que não estavam associados nesse estudo, somente o Geriox já contribuiu bastante, melhorando a excreção renal, melhorando essa condição geral do estado inflamatório. Aproveitando, inclusive, vou fazer aqui um spoiler, teve um trabalho recente que foi realizado e que os resultados vão ser apresentados em breve, onde, além de fazermos várias análises, analisamos também os marcadores de estresse oxidativo que comprovam que o uso do Geriox nos animais, nos nossos pacientes portadores de doença renal crônica, mostraram uma melhora significativa dos valores desses marcadores de estresse oxidativo, comprovando a condição antioxidante e também anti-inflamatória da associação. Então, Joyce Peruzzi, a história da doença renal crônica, né, e os benefícios que podemos obter com essa intenção de melhorar a qualidade de vida e promover a longevidade, tem uma história muito rica com o Geriox. E a nossa experiência, né, e a sua, que você vai nos contar aí agora, né, nos dá essa certeza e essa tranquilidade, que a gente tem uma excelente ferramenta aí para o nosso idoso, né, Joyce? Com certeza, Júlio. E acho interessante abordar que, apesar de serem dois órgãos completamente diferentes, obviamente, sintomas serem muito diferentes, mas tem algumas questões muito semelhantes, né, quando a gente fala em disfunção cognitiva e doença renal crônica. Primeiro, a questão de serem doenças progressivas, então a gente efetivamente não buscar a cura, porque ela não existe, mas sim evitar a progressão desses sintomas, dessa doença, e também amenizando os sintomas, né? E, além disso, entender, né, esse tutor, essa família que tem esse paciente portador dessa doença como nosso principal aliado na tentativa de melhora, de estabilização desse nosso paciente, né? E é uma relação que vai ser construída, diríamos, a longo prazo, porque é o paciente para a vida, né? Eu digo que é o paciente que chega e não nos abandona até o final. Então, acho interessante a gente abordar essas duas doenças, que são duas doenças progressivas, debilitantes na saúde, né, do nosso paciente, mas também entendendo que essa família que a gente vai atender vai ser acolhida por a gente, até porque vamos ser nós que vamos começar a falar sobre as questões da terminalidade do processo desse paciente e como fazer com que esse processo final tenha a melhor qualidade possível, né? A gente não vai ter um paciente curado ao fim do processo, mas pelo menos garantindo uma qualidade de vida para todos, e acho que esse é o principal ponto. Então agora eu vou trazer um pouquinho, né, do panorama sobre a disfunção cognitiva em cães. Tenho plena consciência que é uma doença, um processo, né, patológico que cada vez mais a gente vai ver na nossa prática, porque o único fator predisponente para a disfunção cognitiva que a gente sabe até hoje é a idade. E conforme o nosso paciente, né, os nossos pacientes vão atingindo idades mais longas, a chance dele manifestar a disfunção cognitiva acaba sendo maior. Então, a gente tem que estar preparado para esse cenário, que já é real, já é atual, e vai ser cada vez mais no decorrer dos próximos anos, né? Aqui está a definição de disfunção cognitiva, e eu também trago aqui o nome da nossa principal referência em disfunção cognitiva, que é o professor Gary Landsberg. Ele tem um livro, né, sobre demência canina e felina, que nos ajuda a entender tudo que foi publicado até hoje sobre isso, todos os estudos realizados sobre isso, e não são poucos, porque vocês vão ver, o cão, ele é modelo de estudo para a doença de Alzheimer em humanos. Então, realmente não é rara a publicação que a gente tem em relação à disfunção cognitiva. Então, é uma doença progressiva, e aqui entra, né, o principal fator dessa doença, né, ela é progressiva. Se a gente não tentar
agir aí diminuindo essa progressão, a gente vai ter uma evolução muito rápida e chegar num estágio final aí de demência muito rápido. Então, é uma doença progressiva e neurodegenerativa de cães e gatos idosos que se manifesta através de uma sintomatologia diversa de sinais aí comportamentais, mas basicamente deficiência de aprendizagem, memória e confusão. Quanto aos sinais clínicos, a gente tem, como eu falei, uma variabilidade muito grande e não existe uma constância, né, nessa demonstração. A gente vai ter pacientes que vão demonstrar poucos sinais clínicos numa gravidade maior e, ao mesmo tempo, outros que vão ter um pool aí maior de sinais clínicos sem uma intensidade tão grande. A gente utiliza como base para, né, entender os sinais clínicos, eles são tão diversos que a gente utiliza um acrônimo para entender um pouquinho melhor todas essas categorias possíveis de alterações comportamentais que a gente vai ter no paciente com disfunção cognitiva. Então, esse é o acrônimo de Scholl. Esse acrônimo seria o D para desorientação, onde a gente vai ver diversos sintomas, mas entre eles os mais comuns é o cão que fica perdido dentro de casa, então ele não encontra muitas vezes o local onde ele bebe água, não encontra a sua própria cama, ou fica parado olhando para o nada, né, olhando para uma parede, ou, né, para algum objeto específico, sem um motivo aparente. Também pode aparecer naqueles animais que têm uma dificuldade de dar a volta em objetos, né, então se tem um objeto no meio do caminho, mesmo um objeto no local que ele já esteja habituado, ou seja, não é pela perda visual, é porque esse animal tem uma incapacidade de se encontrar no ambiente onde ele está, então a dificuldade muitas vezes de dar a volta em relação a esse objeto, ir para o lado errado da porta, de uma porta que ele já saiu muitas vezes para passear, ou para ir para a área externa da casa, por exemplo, e também pode aparecer em animais ficarem presos em cantos, atrás de móveis, atrás de objetos, e também não conseguindo sair. A gente vai ter alguns vídeos daqui a pouquinho para vocês verem. Também podemos ter alterações na interação social desses cães, então eles podem diminuir a interação social com outros animais da casa, ou mesmo com as pessoas que ele já conhece, e pode chegar até nos estágios mais graves de demência, a esse animal não reconhecer mais a família, né, não ter mais uma interação tanto com outros animais, quanto com as pessoas da família. E também podemos ter nessa interação social um animal mais agressivo, mais medroso, né, ou mais ansioso em relação à saída do tutor, por exemplo, relacionado também à disfunção cognitiva. As alterações de ciclo sono-vigília, aqui talvez seja, muitas vezes, o principal motivo que leva o tutor a buscar atendimento veterinário, porque esse animal não só troca, né, o horário de sono dele, então se aquele cão que dormia à noite passa a dormir durante o dia e passa a noite acordado, e não é só acordado, mas é acordado, perambulando, vocalizando, se prendendo em cantos, não conseguindo sair, então isso traz um declínio muito importante, não só para a qualidade de vida do próprio animal, mas da família que está cuidando, né, isso traz um nível de estresse muito grande, porque causa privação de sono em toda a família. O próximo no acrônimo H seria house soiling, que seria, a gente traduz para sujeira doméstica, ou eliminação inapropriada, que seria o cão passar a urinar e defecar fora do local que ele estava previamente ensinado a fazer, e não só isso, como a gente pode ter um animal que vai defecar, urinar com uma frequência diminuída, como esquecesse de urinar, por exemplo, mas também a gente vai ter menos sinalização antes desse animal urinar ou defecar, então não vai mais farejar o local, né, dar aquelas voltinhas antes de urinar ou defecar, o tutor já não percebe mais essa sinalização prévia. A gente também pode ter alterações na atividade, aqui principalmente a gente pode ter os dois extremos, né, uma redução na atividade, um animal mais letárgico, mas comumente a gente tem um aumento nessa atividade, com o cão com uma dificuldade muito grande de parar, então perambulando muito pela casa, e inclusive esse perambular pode aparecer de uma maneira repetitiva, seja andando em círculos fechados, como também andando em circuitos pela casa, sempre no mesmo circuito, e aí no meio desse circuito não conseguir dar a volta em algum objeto, por exemplo, ou mesmo ficando trancado no canto, e assim a gente vai tendo esse comportamento repetitivo. Também podem aparecer outros comportamentos repetitivos, como lambedura excessiva, por exemplo. A ansiedade também, a partir, né, desse aumento de atividade e mesmo essas ações mais repetitivas, né, e também no caso da ansiedade, a gente pode pensar em alguns animais que podem apresentar ansiedade por separação também nesse momento, a partir dessa idade, né, não apresentou anteriormente.
E a última letra do acrônimo, que seria para Learning and Memory, que seria aprendizado e memória, seria o cão que realmente tem perda de memória. Isso já aparece em outras letras do acrônimo aqui, por exemplo, desaprender o local onde fazer xixi e cocô, ou mesmo desaprender, né, quem são as pessoas que vivem com ele, mas no caso aqui também, não responder mais a comandos que respondia antes, as sinalizações gestuais que respondia antes, ou muitas vezes ao próprio nome. É importante entender que, por a gente estar falando de um animal idoso, a gente certamente vai ter comorbidades, ou quase que certamente comorbidades aqui, que podem trazer algumas alterações semelhantes a essas. Então, por exemplo, um cão com doença renal crônica, trazendo aqui, né, o tema, ele pode apresentar em determinado momento uma poliúria, e com isso a gente poderia também ter urina em local inapropriado. Então é importante entender se esses sintomas efetivamente são por perda cognitiva ou se podem ser explicados por outras comorbidades que esse animal tenha, e também entender que por a gente estar falando de um animal idoso, a gente não pode descartar a possibilidade dos tumores encefálicos, né, que também podem causar alterações comportamentais e outras alterações neurológicas. Então, vai ser por exclusão, porque não existe nenhum teste específico para a gente fazer o diagnóstico de disfunção cognitiva, é a partir da exclusão dessas outras doenças. Aqui eu trago alguns vídeos de alguns desses sintomas, de alguns pacientes. Então, esse é um cão que não consegue, né, desviar de um objeto e acaba passando por dentro do objeto, continua tentando caminhar mesmo com o objeto, né? Nesse próximo vídeo, é um cachorro que entra também num local e não consegue sair. A gente tem a impressão, e o tutor sempre fala, era só ele dar um passinho para trás que ele conseguiria sair, mas é uma incapacidade mesmo, né, uma perda de localização espacial que pode gerar esse tipo de comportamento. Para a gente ter ideia, né, se o nosso paciente está com disfunção cognitiva ou não, o que se preconiza é a aplicação de um questionário, onde a gente vai ter todos os possíveis sintomas, né, para entender tanto a quantidade de sintomas que esse animal tem, quanto a intensidade que esse sintoma é demonstrado. Uma coisa importante é que para a gente considerar esse sintoma um sintoma de disfunção cognitiva, ele tem que ser repetitivo, ou seja, não adianta o animal ter apresentado uma vez só, tem que ser algo que ele apresenta com uma certa frequência. E o mais importante de tudo é a gente entender que muitos tutores podem entender que essas modificações comportamentais são normais no processo de envelhecimento, e sim, há alterações comportamentais normais no processo de envelhecimento. Então, o animal tem uma redução de atividade, já não brincar mais como brincava antes, né, não tolerar o exercício como tolerava antes, porque pode ter envolvimento de dor, ou mesmo pela redução do metabolismo. Mas a gente também precisa entender que muitas vezes esses já são sinais de disfunção cognitiva vistos como algo normal. E a gente vai ver que o segredo para a redução da progressão é um diagnóstico precoce. E para isso, precisa ter uma proatividade em relação ao veterinário e entender se esse cão já está com um processo de perda cognitiva ou não. Óbvio, alguns sintomas aqui a gente vai ter que diferenciar, por exemplo, de perdas sensoriais, né? Então, às vezes é interessante também, além de perguntar para o tutor sobre isso, pedir vídeos para ter certeza de que aquele comportamento não é porque o animal está com uma perda auditiva ou perda visual. Porém, né, aplicado o questionário, entendendo aí quais sintomas esse animal apresenta, a gente pode fazer um estadiamento do processo. Esse estadiamento é interessante para a gente entender o prognóstico e também para ter um entendimento em que parte do processo esse cão está, até mesmo para poder orientar em relação a modificações do ambiente, né, modificações na rotina desse animal que vão facilitar o dia a dia dele. Então, o primeiro ponto no estadiamento seria o envelhecimento normal, onde a gente tem essas alterações, como redução de atividade, o animal já não tem mais tanta proatividade para aprender, por exemplo, perdas sensoriais, mas sem alterações na capacidade cognitiva. A perda cognitiva leve seria quando a gente aplica esse questionário de uma maneira proativa, ou seja, o veterinário clínico recebe um animal idoso no consultório e aplica esse questionário, e através do questionário são percebidos sintomas de disfunção cognitiva, que ainda não eram uma queixa por parte do tutor. Então, isso a gente considera perda cognitiva leve. Perda cognitiva moderada é aquele tutor que já vai buscar o atendimento veterinário, né, onde esse animal já apresenta sintomas que atrapalham a rotina tanto do animal quanto da própria família. E a perda cognitiva severa ou demência, que seria o estágio final dessa doença, que é quando esse animal já apresenta uma alteração completa, né, na relação dele
com o ambiente físico e social, onde esse animal já não se encontra mais em casa, também não consegue mais ter uma relação com as pessoas ou animais com quem ele sempre conviveu, né? Então, já entrando nesse estágio de demência, aonde a qualidade de vida de todos, né, envolvidos já está bastante comprometida. É um ponto importante, né, que no processo de tratamento, ou mesmo, né, quando a gente pensa em disfunção cognitiva, o nosso objetivo é evitar que a gente chegue no estágio de demência. E por isso a importância do veterinário ter essa ação proativa, porque se um paciente chegar para a gente num estágio de demência, dificilmente a gente vai conseguir controlar sintomas, né? Então, muitas vezes, quando chega num estado de demência, a indicação já é eutanásia, porque já não temos mais muito o que fazer em relação a esse paciente. Para a gente entender um pouquinho sobre o tratamento, é importante a gente falar um pouquinho sobre a patogenesia, né? O que causa, a principal causa da disfunção cognitiva é a deposição em placas de material beta-amiloide dentro dos neurônios. Essa deposição está acontecendo em diferentes áreas do encéfalo, e por isso que as manifestações comportamentais, os sinais clínicos da disfunção cognitiva, são tão diversos. Essa deposição se dá porque, na verdade, né, como o paciente idoso, e isso está acontecendo em todo o organismo dele, mas também a nível cerebral, ele tem um aumento de radicais livres por aumento de atividade oxidativa. Com isso, esses radicais livres vão lesionar a parede da membrana neuronal, né, e com isso permitindo a entrada desse material beta-amiloide. Hoje em dia, a gente já sabe que também existe uma certa deposição de proteína tau, que é a principal deposição da doença de Alzheimer humana. A gente sabe que em cães também existe, mas o material beta-amiloide é o principal fator nessa espécie. Além disso, a gente também pode ter concomitante, ajudando no processo de patogenesia, a neuropatologia vascular, ou seja, a redução da oxigenação cerebral a partir da redução da vascularização cerebral, também os processos de neuroinflamação e o dano oxidativo e disfunção mitocondrial, que também podem fazer parte do processo de patogenesia. O tratamento, então, vai ter como objetivo melhorar alguns sinais clínicos, né, para a gente conseguir manter esse animal numa qualidade de vida melhor em casa, mas o nosso principal objetivo a longo prazo é reduzir a progressão da doença e prevenir a demência, que seria o estágio final, né? E com isso, a gente tentar garantir o bem-estar tanto do cão quanto a qualidade da família na qual ele está inserido. O tratamento para a disfunção cognitiva é multifatorial, a gente não pode falar de apenas um ponto, né? E todos eles devem ser aplicados concomitantemente. Então, a gente vai falar aqui da suplementação de antioxidantes, principalmente, que vão ser quem vão barrar os radicais livres, que vão acabar lesionando a membrana neuronal. Então, a suplementação com antioxidantes é fundamental nesse processo. E também o ômega, que também vai ajudar na saúde neuronal e também reduzir o processo de neuroinflamação. Mas também podemos ter, em alguns casos, adequação da dieta. A gente sabe hoje em dia que dietas com triglicerídeos de cadeia média podem ser uma fonte alternativa de energia para o cérebro e, com isso, melhorar alguns sinais clínicos, porém, mesmo com os triglicerídeos, né, eles têm essa melhora nos sinais clínicos sem uma efetiva proteção neuronal, então a suplementação com antioxidantes sempre vai ser indicada. A gente vai ter que pensar numa rotina em ambientes estáveis, entendendo que é um paciente que vai ter dificuldade de se adaptar a novos ambientes e mudanças muito bruscas na rotina. É o momento de abrir mão de viagens em família, de alguém sempre ficar com esse animal, porque ele pode sim ter um agravamento importante do processo cognitivo se ele passar por mudanças muito bruscas de rotina ou de ambiente. Ele não tem mais a capacidade adaptativa que ele tinha, né? Adequação do ambiente para facilitar que esse animal encontre, por exemplo, local de água, local de descanso, seja com caminhos, né, com uma superfície diferente, por exemplo, tapetes de EVA ou algo do tipo, e também a gente pensar na estimulação cognitiva desse paciente, que é fundamental. A estimulação cognitiva, ela vai ter o papel aqui, tanto de tratamento, e também a gente pensar em manter animais saudáveis cognitivamente. Então, o que a gente fala para humanos, né, fazer palavras cruzadas, manter a interação social, a gente também vai falar para um cão idoso. Porém, no caso aqui, obviamente, individualizado para cada um, para as necessidades e habilidades de cada um, entendendo também as dificuldades de cada paciente. Se a gente está falando de um paciente com dor crônica, por exemplo, a gente vai tomar um pouco de cuidado em relação à intensidade dessa estimulação, intensidade de atividade física que vai ser indicada, ou qual o tipo de estimulação e enriquecimento ambiental que vai ser indicado.
E a gente também tem a abordagem farmacológica, que é tão fundamental quanto tudo que a gente falou aqui. A medicação de escolha para o tratamento da disfunção cognitiva é a seligilina. Também podemos fazer uso de benzodiazepínicos ou mesmo a trazodona para situação pontual, por exemplo, para ansiedades pontuais ou mesmo para a indução do sono. E também a própria intoxifilina, quando a gente está falando, né, de um processo de neuropatologia aí que não vai estar presente em todos os cães com disfunção cognitiva. E também precisamos falar um pouquinho sobre a prevenção. Então, mesmo que o clínico receba lá o paciente idoso, ele não tenha manifestações ainda de disfunção cognitiva, é fundamental pensar na prevenção. Com a suplementação de antioxidantes e ômega, então o Geriox entra tanto para o tratamento quanto para a prevenção, e a estimulação cognitiva e a adequação do ambiente para esse paciente, para evitar que ele tenha, né, a disfunção cognitiva. O que é importante a gente entender é que a medicina veterinária tem evoluído tanto, e a gente tem conseguido manter os nossos pacientes bem, clinicamente bem, por mais tempo, mas a gente não pode deixar de lado a questão cognitiva, porque a gente pode chegar ao ponto, né, de atender um paciente que está clinicamente estável, mas com essa capacidade cognitiva muito comprometida, e aí acaba tendo indicação de eutanásia, ou mesmo, né, uma perda importante na sua qualidade de vida, por conta da perda cognitiva. Então, é fundamental a gente balancear esses dois pontos, né, tanto a saúde física quanto a saúde emocional, a saúde cognitiva desse nosso paciente. E só quero deixar esse recado por último, né, que a prevenção e o diagnóstico são palavras-chave para a disfunção cognitiva. Não espere ser tarde demais e tenham essa ação proativa em relação à disfunção cognitiva. Joyce, mas é incrível, né? Eu acho que trabalhar hoje e estar diante de um animal idoso é estar diante de uma história de vida familiar incrível, incrível. E muitas vezes a gente assiste pessoas aí, né, com 20 e poucos anos, que está com um animal há 17, 18, 19, ou mesmo até 20 anos de idade, né, que praticamente é a história de vida toda daquela pessoa. E ela se tornou um adulto diante de um animal idoso e que tem uma representação muito grande para ela. Então, é um momento muito, muito frágil até da medicina veterinária, onde nós profissionais, que mesmo que tenhamos que ser muito firmes na nossa posição, né, não sermos muito emocionais, nós temos que tomar muito cuidado, porque é muito tênue, né, o lado da emoção com o lado da razão. E o que a sociedade espera de nós é um posicionamento como profissional, né? Como uma pessoa que respeita, que mais respeita até os animais do que ama, vamos dizer assim, né? Para não se levar pelo lado emocional. E você, por exemplo, que convive muito com isso, eu também que convivo muito com isso, né? Nós temos sempre esse impasse aí, mas eu acho que os médicos veterinários têm uma responsabilidade muito grande perante a sociedade. E é importante que as pessoas saibam também que nós fazemos também, de uma certa forma, a clínica geral, né? Nós olhamos o animal como um todo, eu não fico olhando o rim, você não fica olhando, né, somente as questões cognitivas ou o comportamento. E eu sou professor de clínica geral, né, e por muitas vezes eu tive a surpresa de utilização do Geriox, por exemplo, e observação de uma melhora geral, uma melhora que implica, inclusive, numa melhora do metabolismo. Enquanto você tem uma melhora de metabolismo, retirando a dor crônica, retirando o estado inflamatório crônico, ou pelo menos minimizando, né? Talvez sendo mais realista, né? Minimizando essas condições, é natural uma resposta do animal, e é uma satisfação para nós e para o tutor poderem assistir, né, essa condição de melhora. Mas, enfim, eu acho que nós estamos diante de um período, de um momento onde nós podemos fazer muitas coisas pelos animais, né, graças a muitas propostas que temos, né, na mão para poder lançarmos mão. E é isso que a sociedade espera de nós todos, né, para a melhoria e para o bem-estar dos seus animais de companhia.
Com certeza, e eu acho primordial a gente entender a nossa responsabilidade nesse ponto, né? Porque quando os tutores de cães idosos chegam até mim, eles chegam, independente de já ter disfunção cognitiva ou não, eles chegam um pouco perdidos em relação ao que eu faço com o meu cão idoso. Porque eles dizem, é muito fácil as pessoas nos dizerem o que eu faço com um filhote, como que eu faço com um cão adulto, mas o que eu faço com o meu cão idoso, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida dele. Eu acho que a gente entrou num ponto aqui, onde a gente atende tantos tutores tão responsáveis e querendo tanto trazer uma qualidade de vida maior para o seu cão idoso, e como tu mesmo falou, né, eu tenho clientes que me dizem, eu não sei o que é a minha vida sem ele, porque ele está do meu lado há 17, 18 anos, eu não sei o que é viver sem esse cão. E a gente tem uma responsabilidade muito grande em poder trazer para essa pessoa todas as possibilidades que ela tem, não só para tratar o que esse animal já tem, prevenir outras coisas e trazer uma qualidade de vida, seja por mais alguns meses de vida, mas trazer essa qualidade de vida. Acho que esse é um ponto importante da gente abordar, né, e explicar, não partir do pressuposto que a pessoa não vai fazer, ou que eu só vou me preocupar com o que o animal está demonstrando. A gente tem essa responsabilidade, sim, porque senão depois pode ser tarde demais, a gente não fez o que deveria ser feito. Na disfunção cognitiva, especialmente, eu imagino que na doença renal seja assim também. Muitos tutores que não chegaram até a gente antes, não chegaram até essa possibilidade de tratamento, se arrependem de não ter feito antes, de não ter iniciado antes. Então, é nosso papel, porque eles passaram por veterinários, é nosso papel não deixar eles se arrependerem, fazer com que eles tenham certeza que eles fizeram tudo que era possível para o tratamento desse paciente. E esse relato, né, de melhora é impressionante, não só. Eu não vou falar aqui dos cães que já têm sintomas de disfunção cognitiva, porque eu já falei bastante na minha apresentação. Mas mesmo quando a gente faz a prescrição, e sempre que eu atendo um cão idoso, independente de qual seja a queixa, a gente faz a aplicação do questionário, né, de disfunção cognitiva, para ver se já temos sinais, mas de qualquer maneira já é prescrito o protocolo de prevenção, onde entra o Geriox mais a estimulação cognitiva. E muitos clientes vêm com esse relato, parece que tirou da cama para o máximo, né, às vezes até dizendo, está um pouco demais, ele talvez teria que ficar um pouco mais tranquilo. Então, esse relato nos dá tranquilidade em saber que, mesmo que ele ainda não tenha um quadro cognitivo, no meu caso, não é meu paciente, diríamos assim, para tratamento, mas já é um paciente para prevenção e vai provavelmente viver por mais tempo junto dessa família, não só pensando na questão cognitiva aqui, mas pensando em todas as outras comorbidades, como tu mesmo falou, não é porque eu atuo só com comportamento que eu não sou veterinária, eu sou veterinária antes de mais nada, então a gente precisa, né, abordar toda essa parte clínica do paciente, e acho que é importante ressaltar que não há nenhum empecilho, né, no uso do Geriox para absolutamente qualquer problema clínico que um paciente idoso tenha, né. Pessoal, prestaram atenção? Sabe as palavras da professora, a doutora Joyce, fantástica, e é isso que a gente tem que levar para a gente. A gente tem que levar exatamente a ideia de que nós temos condição, nós podemos fazer, temos que propor, e que a responsabilidade seja passada ao tutor. E que ele que seja bem instruído, bem orientado da importância do que está sendo proposto, que está sendo feito. Eu acho que é por aí, né, Joyce? Isso mesmo, perfeito. Muito bom. Bom, então é isso, pessoal. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse bate-papo, algumas reflexões importantes, né? Nós estamos num momento de refletir, e eu acho que as coisas têm que mexer com a gente, para a gente poder se sensibilizar. E entendam, acreditem, né, que hoje nós estamos nesse momento e que precisamos muito de atender a uma sociedade muito exigente, muito atenta, com muito conhecimento, e que faz com que a gente aumente, né, a nossa responsabilidade, os nossos cuidados. Joyce, muito obrigado pela sua companhia, viu? Obrigado a Labs pelo convite, e ficamos então, né, para um próximo encontro. Joyce. Obrigada, Júlio, foi um grande prazer, muito, muito bom essa conversa. Também quero agradecer ao VetSmart, a Labs, por mais uma vez esse convite. Sempre é um prazer falar sobre esse assunto, particularmente é o meu tipo de atendimento favorito, são animais idosos, então tô no meu campinho aqui. Obrigada, gente, muito obrigada, e espero que todas as reflexões possam ajudar na prática clínica de vocês. Tchau, tchau.
Muito boa noite a todos. Primeiro, em nome da Labs, eu gostaria de agradecer a presença de todos que acompanharam a palestra de hoje, agradecer ao Dr. Júlio, doutora Joyce, pelo excelente bate-papo, pela parceria de sempre. E hoje, eu sou a Marcela, sou coordenadora técnica da Labs, e hoje eu vim falar do Geriox, um produto que parece mágico, mas tem muita ciência envolvida, tá? Quando a gente fala de Geriox, a gente precisa comentar um pouco sobre o envelhecimento nos pets. O envelhecimento, ele é um processo que acontece, que ele é sistêmico, ele é irreversível e é um quadro progressivo. Manifestações individuais, então a gente sabe que existem animais que manifestam de uma forma diferente de outros. Então, às vezes, animais da mesma idade já têm um semblante mais sênior do que outros, né? E são diversas causas envolvidas nesse processo do envelhecimento. Então, diversas teorias que são estudadas, e a teoria que a gente tem mais apoio hoje em dia, né? Então, que a ciência tem mais apoio, é a relação do estresse oxidativo celular, né? Então, a gente sabe que as células oxidando mais, a gente vai ter um agravamento desse envelhecimento. Atualmente, a gente tem cerca de 40% da população de cães e gatos que se encontram em idade geriátrica. Então, a gente sabe que cada vez mais os cuidados com os pets, né, têm se intensificado. Então, a gente sabe que isso é também uma ocorrência, né, uma consequência desses cuidados. Então, hoje a gente tem mais acesso a tratamentos, diagnósticos, e por isso a gente tem essa sobrevida maior dos pets. Pensando nisso, nós desenvolvemos o Geriox. O Geriox, ele é o primeiro e único medicamento geriátrico que existe no mercado. E, como a gente comentou, né, é um produto que parece mágico, mas ele tem muita ciência envolvida. Então, os principais pilares que a gente gosta de trabalhar com o produto é essa questão do envelhecimento ser um quadro multissistêmico. E com isso a gente precisa ter uma ação multissistêmica. E por isso, o Geriox, com essa ação multissistêmica, ele vai ativar a macro e a microcirculação sanguínea. Vou mostrar um pouquinho para vocês mais para frente, que nós temos eficácia científica comprovada, os resultados são visíveis logo nas primeiras semanas de uso do produto. E é um medicamento sem contraindicações e de uso contínuo, visto que esse envelhecimento não vai parar, vai continuar por toda a vida do animal. Então, ele é multissistêmico, ele ativa a macro e a microcirculação sanguínea, né? E como que esse produto faz isso? Todo o conceito do nosso produto está embasado na nossa composição. Então, nós temos uma composição única que tem um efeito sinérgico. E a gente vai agir nos principais órgãos-alvos, né? É uma ação multissistêmica, mas a gente sempre gosta de reforçar a ação na parte a nível neurológico, renal e cardíaco. Então, os componentes, a gente tem ácidos graxos ômega 3, que eles têm uma ação anti-inflamatória natural, antioxidante, ajudam na redução de colesterol, triglicérides, e ele tem uma ação muito importante na fluidificação sanguínea. Os antioxidantes, como cobre, zinco, selênio e vitamina E, são excelentes cofatores que vão auxiliar também nesse processo, assim como a condroitina e a glucosamina, que vão favorecer essa microcirculação. O ômega 3, além de todas essas ações, ele também tem uma ação antiaterogênica. A vitamina E, por exemplo, ela tem uma ação antitrombótica natural, então é muito importante para a prevenção de trombos. E a condroitina, ela tem uma ação heparinoide natural. Então, todos esses componentes, atuando em sinergia, promovem essa melhora na circulação sanguínea. Com essa melhora na circulação, a gente tem uma melhora da perfusão por todos os órgãos, por todos os tecidos. Quando a gente fala de Geriox, é importante reforçar que a ação dele é a nível celular. Então, se a gente tem uma ação antioxidante a nível celular, essa célula compõe um tecido, que compõe um órgão, que compõe um sistema, que vai fazer parte de um indivíduo, né? Então, a gente está dizendo que o produto ele tem essa ação antioxidante desde a célula até o indivíduo como um todo, né? E reforçando tudo isso com o nosso embasamento científico.
Então, na parte de doença renal, a gente vai ter essa nefroproteção. Então, a gente tem todos esses componentes circulando, melhorando essa fluidificação sanguínea. Com isso, a gente reduz proteinúria, ureia, creatinina, melhora a taxa dessa filtração, tá? Isso principalmente pensando nos pacientes doentes renais. Na síndrome da disfunção cognitiva, ele auxilia na redução dos sinais da síndrome da disfunção cognitiva. E na parte cardíaca, vai favorecer o trabalho desse músculo cardíaco. Então, esse coração não precisa mais fazer tanta força para bater e expulsar esse sangue, porque esse sangue vai estar mais fluido. Com isso, a gente tem uma melhora da perfusão, tanto a nível macro quanto micro, de todo o organismo. E a eficácia, né, como eu comentei com vocês, a gente tem eficácia científica comprovada, os resultados são visíveis nas primeiras semanas de uso do produto. Isso é muito importante para o tutor, quando ele utiliza o produto. Um dos trabalhos que a gente tem foi um trabalho feito pelo professor Júlio Cambraia, lá na UFMG. Então, o professor Júlio Cambraia e a equipe avaliaram pacientes renais, né? E depois de 60 dias a gente teve redução de proteinúria, redução de ureia e creatinina, e o mais importante, essa melhora da taxa de filtração sem aumentar a pressão intraglomerular. Isso é muito importante, principalmente nesses pacientes que já são renais crônicos. Um outro trabalho que a gente fez também, a gente comprovou em animais que tinham sinais de doença renal crônica associada com outras doenças de outros sintomas, né? Então, doenças que eram pertinentes à idade também, então tinham deficiência cognitiva, alguns tinham poliúria, polidipsia, e o que eles tinham em comum era um aumento de ureia e creatinina. Então, depois de 60 dias, fizemos a reavaliação desses animais com o tratamento de Geriox, e a gente teve uma redução média de 46% da ureia e 26% da creatinina. E o mais importante, isso tudo foi associado à melhora clínica desses animais. Isso é muito bacana porque o tutor ele quer visualizar isso no pet dele. Um outro trabalho também, onde a gente tinha animais com sinais de envelhecimento, então sinais variados como apatia, perda de peso, alguns com sedentarismo, não interagiam mais com o tutor, né? E logo nas primeiras semanas de uso do produto, a gente conseguiu uma melhora, né, de 53% nos cães, né, logo nos primeiros 10 dias, e 60% dos gatos. Então a gente tem aí um resultado bem interessante, essa melhora rápida e visível para o tutor, que torna-se uma coisa importante, né, porque ele está acostumado com aquele pet, com aquela interação, e a gente sabe que as alterações vão acontecendo. Um outro estudo que a gente tem também foi feito pelo professor Felipe Vuc e equipe na Universidade Federal do Paraná, onde a gente comparou cães que tinham olho seco, pós-cirurgia de catarata. Um grupo tomou somente ômega 3 e o outro grupo tomou o Geriox. Então, esse estudo reforça a importância que a gente tem de associar o ômega 3 com os antioxidantes, né? Então, a importância da gente fazer esse trabalho a nível multissistêmico, tá? E é um medicamento sem contraindicações e de uso contínuo, né? Então, o envelhecimento, a gente diz, ele é multissistêmico, então o tratamento também precisa ser, né? Então, a gente precisa pensar no animal, como foi muito bem falado no nosso bate-papo, como um todo, e não trabalhando especificamente alguns pontos. Tudo que acontece nele é realmente em nível sistêmico. Então é importante a gente pensar nesse tratamento de forma sistêmica. E uma coisa que acontece que é muito comum também, com o passar dos anos, esses animais vão ficando polimedicados, né? São animais polifarmácia. Então são animais que tomam diversas drogas porque necessitam, porque tem alterações em diversos sistemas. E é interessante quando a gente pensa no Geriox, porque a gente tem a associação de todos esses componentes em um comprimido. Então, como e quando a gente deve usar o Geriox, né? Para cães e gatos a partir dos seus 6, 7 anos, então que começam a entrar nessa idade idoso sênior,
Muito importante a gente estar sempre de olho no histórico clínico desses animais. Então, a gente sempre acompanha esses pacientes na rotina, seja para fazer uma cirurgia, seja para um acompanhamento de vacina. Então, está sempre acompanhando com os check-ups, e aí sim a gente tem como poder indicar o uso do produto nesses animais. Pacientes que têm patologias crônicas, que utilizam de dietas sêniores ou de dietas de prescrição, como, por exemplo, uma dieta renal, uma dieta cardíaca. Lembrar que é de uso contínuo, então o envelhecimento ele é contínuo, ele é irreversível, então o tratamento também precisa ser. E um ponto muito positivo é que é a melhora clínica, né? Então essa melhora clínica, ela acontece muito visual para o tutor nas primeiras semanas, e isso ajuda na adesão ao tratamento, e com isso ele conseguir administrar o produto pelo resto da vida do cão ou do gato. A dose de administração é cães até 10 quilos e gatos meio comprimido ao dia, de 10 a 25, um comprimido, e cães acima de 25 quilos, independente do peso, são 2 comprimidos ao dia. Então, bem fácil para o tutor conseguir também fazer essa administração. O comprimido ele pode ser macerado, oferecido junto com o alimento, ou oferecido junto com o sachê, no caso dos gatos, é bem tranquilo. Nós temos um site para vocês, médicos veterinários, estudantes, que é um site específico do Geriox, onde a gente traz informações não só para os tutores, mas também para a nossa classe de médicos veterinários. Então é o geriox.com. Dentro desse site a gente tem todos os nossos materiais técnicos, todos esses trabalhos na íntegra que eu mostrei para vocês. E também temos o programa de fidelidade Geriox. Então esse é um programa que nós desenvolvemos para facilitar a adesão dos tutores ao uso contínuo do produto. O tutor pode cadastrar até 2 pets nesse programa. Então, através do CPF dele, ele tem o direito de cadastrar até 2 animais, se cadastrando no geriox.com/gerioxfidelidade. E todo mês ele recebe um cupom de desconto para adquirir o produto Geriox nas lojas cadastradas. Então, lojas e e-commerces cadastrados. Então, todo mês ele recebe esse cupom que dá direito a 30% de desconto na compra do Geriox para cada pet cadastrado. Bom, então, visando ajudar realmente esses tutores e a nós, né, de poder sempre indicar um produto de qualidade que vai fazer todos esses benefícios para o pet. Eu vou deixar meu e-mail à disposição. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, nós seguimos à disposição. E mais uma vez agradeço a todos, o VetSmart pela parceria, doutora Joyce, doutor Júlio, em nome da Labs, meus agradecimentos e uma boa noite a todos.